Boa tarde, sejam bem-vindos. Live hoje. Não enjoaram de mim, gente? Fazendo live ontem, hoje já tô aqui de novo. Boa tarde, sejam bem-vindos, vão entrando. Eu vou colocar as perguntas depois para vocês verem. Eu coloquei uma caixinha de perguntas aqui no Instagram e não sei se deu tempo de todo mundo perguntar, mas eu vi que algumas perguntas já deixaram lá para mim. Depois eu puxo a caixinha para cá, tá? Pra gente ver. Se você tiver alguma dúvida, pode ir mandando aqui também, ó, nessa caixinha de perguntas aqui na interrogação. E logo aqui do lado também tem o aviãozinho para você mandar a live para suas amigas. Então, mande a live para todo mundo. Porque depois, pessoal, a live não fica salva aqui no Instagram. Ela vai ficar salva no YouTube. Então, pode ser que alguns dias ainda fique, né, aqui no nosso perfil, lá na aba dos vídeos. Mas depois eles vão tudo pro YouTube, tá? Todos os vídeos. Então, aproveitem depois já se inscrever também lá no YouTube da KLD, para vocês não perderem nenhum vídeo que a gente vai colocar lá. Vão me avisando se o som tá bom, fiz alguns testes aí, mas às vezes acontece, né? Ontem mesmo tava um barulho, não sei quem assistiu a live de ontem com o Fábio Borges, foi super legal. Ele é um cara muito engraçado, né, gente? Divertidíssimo, dei muita risada com ele ontem e tem um grande conhecimento, né, na área. Então a live de ontem foi de ultracavitação. Como a internet estava muito instável, a gente não conseguiu ainda colocar o vídeo no YouTube. Então nós estamos editando ali porque caiu, voltou. Ai, muito obrigada. Eles estão falando que meu cabelo está bonito. Tudo isso, gente, é reflexo de um cuidado extremo com a saúde, né? Você sabe que o cabelo, a unha, os dentes, a pele, né, reflete toda a nossa saúde por dentro. E o meu cabelo tá refletindo isso. Muito obrigada, viu? Porque eu acho que é isso mesmo, quando a gente cuida da saúde. Não é só beleza, né? Eu bato tanto nessa tecla. Estética além da beleza. Que às vezes o que tá bonito por fora não tá bonito por dentro. Igual dizia minha avó, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Credo, horrível esse ditado, mas faz todo sentido. Porque se a gente não tá bem, né, por dentro, não adianta perfumar por fora. Então, não adianta, né, tem que ter saúde mesmo para ela refletir na nossa beleza. Ó, filosofei agora aqui com vocês, hein? Só vou esperar mais um pouquinho para o pessoal ir entrando. Eu tenho algum material para passar para vocês que professora, né, gente? Professora, acho que eu já nasci professora. Então, professor tem essa mania, né, de querer mostrar uns slidezinhos. Então, às vezes, para ilustrar alguma coisa que eu vou falar aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês e vou mostrar. Bastante dúvida, né? Especialmente esses dias que começaram a sair mais estudos sobre o jato, né? Patrícia Frois, o Fábio, esse pessoal que está engajado com a pesquisa, andaram fazendo aí alguns trabalhos e isso gera bastante dúvida, né? E o pessoal vem pra cá perguntar pra gente: ai, Bianca, e aí, né? E esse estudo? E o que aconteceu? E agora como eu vou saber se meu aparelho é jato ou se meu aparelho não é jato? Existem algumas características no jato de plasma que dá pra gente perceber. Gente, existem várias maneiras da gente mensurar esse jato, né? Um aparelho que tem uma tensão constante, ele vai sempre gerar um feixe constante. Ah, mas como eu vou saber que esse feixe é plasma mesmo, né? Tem uma pergunta aí na caixinha de perguntas que depois eu vou puxar para cá para mostrar para vocês. Vou colocar aqui um primeiro slide onde a gente vai entender
os tipos de plasma. Então, ó, aqui embaixo vocês estão vendo, né? O IgE-plasma ali como sendo um plasma direto, porque a gente vai aplicar o feixe diretamente na pele. E aqui embaixo, do outro lado, a gente está vendo alguns tipos de equipamento. Então, nós temos ali o plasma frio, o plasma quente, o plasma híbrido. Esse eletrodo aqui, ó, de vidro que tá com o dedo aí na foto, a gente já sabe, né, que é o alta frequência, aquele equipamento que a gente usa já há muito tempo na estética. Ele é um aparelho de plasma, né? Mas ninguém chama ele assim, a gente chama o aparelho de alta frequência. Na verdade, ele tem ali uma alta tensão. O que é isso? É a fonte de energia, o que vai alimentar o equipamento. É a corrente, aquilo que a gente liga na tomada e funciona. Então, aquilo lá é a tensão, tá? Então, a tensão é alta. E aí a gente chama o equipamento de alta frequência. Não é um nome muito correto, mas ele é um nome aceito, né? Aí, a gente tem na literatura o seguinte slide. Acho que tá pequenininho, né, gente? Não sei se dá para enxergar muito bem. Ali a gente tem o plasma direto, plasma indireto e plasma híbrido. Esse artigo científico, ele é muito legal. Ele vai contar a história do plasma, de onde veio, né, como que a gente conseguiu ter plasma na natureza. Ó quem chegou aqui, a musa plasmática. Uma das grandes parceiras nossas aí de plasma. Acho que a Lilian foi a primeira que desbravou esse oeste do plasma junto com a gente. Ela atendeu muitos pacientes. Vou mostrar. Ah lá, ela. Ai, que bom, vou fazer companhia para você então, musa. A Lilian vou mostrar aqui uma fotografia que ela tirou durante os estudos que nós fizemos, né, Li? Estudos clínicos. A Lilian atendeu mais de 100 pacientes. Então, a gente tem uma casuística hoje bem maior que isso, né? Mas na época... Ah lá, gente, ó. Na época, a Lilian foi uma parceira muito importante porque ela ajudou a gente nesse estudo clínico. Ah lá, ó, vem aí a maior imersão em jato de plasma. Gente, o assunto não é alta frequência, não. O assunto é parâmetros para tratar a pele, tá? Eu vou colocar aqui um comentário, vou deixar ele fixo, tá? Porque aí fica mais fácil. Então, gente, o plasma, existem vários tipos. Esses plasmas indiretos, por exemplo, o plasma frio, o plasma lá que tem no eletrodo de vidro, ele pode ser considerado uma técnica... Na verdade, o plasma que tem lá no eletrodo de vidro, ele é uma técnica híbrida, porque ele tem uma formação indireta de plasma, mas a gente aplica na pele o plasma. Então, a gente tem uma forma híbrida, que é a terceira forma ali do slide de baixo. Então, a gente tem, no Brasil, gente, não tem plasma indireto. O plasma indireto, ele é aquele tipo de plasma que eu mostrei no outro slide, ó. Vou pôr ele aqui de novo pra gente, ó. É esse plasma aqui embaixo, ele tá mostrando como se fosse uma tocha, né? E eles chamam assim mesmo, tocha de plasma. Então, o plasma ele é formado dentro do... É como se ele fosse formado aqui dentro e depois saísse pelo aplicador um fluxo de plasma. Ele não tem um eletrodo que transmite a corrente para depois formar o plasma. Ele já transmite esse fluxo de plasma aqui porque ele é formado aqui dentro, tá? Então, nessa formação, a gente tem esses vários tipos de plasma. Então, o plasma híbrido, ele vai ter uma característica bem parecida com o plasma direto. O plasma da KLD, Bianca, ele é qual? Ele é um plasma... Aqui, se a gente for seguir a literatura, a gente pode encaixar o IgE-plasma
nos equipamentos de plasma híbrido. Por quê? Porque a gente tem aqui, lá no equipamento, o equipamento está aqui do meu lado, aí a gente tem a caneta, que é o aplicador, e aí nós vamos colocar aqui um eletrodo, ó. Então, aqui eu vou colocar um eletrodo, vou deixar a tela maior. Então, aqui, ó, eu tenho a corrente passando e ela vai ser transmitida. E esse eletrodo aqui, ele vai ser responsável por fazer um jato de plasma. Tá, Bianca? Mas como eu vou saber? Eu não preciso encostar o equipamento na pele. Eu vou somente chegar bem próximo e aí eu vou ter a formação primeiro de um arco elétrico. E depois do arco elétrico, a gente tem a decomposição do ar. Nós temos o ar atmosférico como sendo o gás, igual lá no plasma indireto. A gente não tem um gás que é colocado, o plasma é formado aqui dentro e aqui sai uma tocha? Então, aqui também a gente faz a mesma coisa. Só que ao invés de a gente gerar o plasma aqui dentro, a gente vai gerar o plasma aqui, ó, na ponta da caneta. Então, esse eletrodo, ele vai fazer um raio. Esse raio vai ser alimentado pela tensão constante do equipamento e ela vai romper a barreira do ar, decompondo o ar em vários elementos químicos, espécies reativas de nitrogênio, espécies reativas de oxigênio. A gente tem aqui, ó, um estudo, deixa eu ver se eu coloquei esse estudo aqui, gente. Ó, não tenho ele aqui, mas ele tá no canal do Telegram, tá? Então, é um estudo que fala isso, ó, do que o plasma é composto. Olha que linda essa imagem que vocês estão vendo na tela. Isso é uma foto de um equipamento de plasma. Essa é uma foto do Igiaplasma com essa ponteira aqui, ó. Com a agulha, gente, ó. A agulha não dá nem pra gente ver direito, né? Ó. A agulha é essa pontinha aí que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Como se fosse isso aqui, ó. Então, nós temos a caneta, a agulha, essa foto tá super aumentada. Onde foi feita essa foto, Bianca? Aqui dentro, nos nossos laboratórios. Então, a gente constatou aqui a presença de um feixe. Então, isso não é um arco elétrico. Aqui a gente tem uma quantidade de energia muito pequena passando, energia elétrica. A gente tem aqui um misto de energia eletromagnética, energia química e energia luminosa. Então, aí tem a lista do que existe o plasma. No plasma tem espécies reativas de nitrogênio, espécies reativas de oxigênio, luz ultravioleta, ozônio, elementos químicos do ar, até bactérias, elas podem ser ionizadas ali e fazerem parte desse processo de ionização. Depois que acontece esse processo de ionização, o plasma forma um feixe. Então, ele é muito diferente de um aparelho que vai ter só energia elétrica. O eletrocautério, por exemplo, é um aparelho que a gente usa muito, de uma forma muito parecida com o plasma. Mas ele não tem todos esses elementos químicos aí. Ela não tem, o eletrocautério não tem essa lista de substâncias ali presentes no feixe. Então, a gente pode ver característica de feixe, temperatura, se o feixe é fracionado ou não. Tudo isso vai dando pra gente uma ideia que é um plasma ou que não é um plasma, certo? Então, aqui a gente consegue entender bem a diferença. Aí, gente, nós temos, ó, na literatura diversos estudos que comparam o laser de CO2 com o plasma. Olha que interessante esse slide aqui embaixo. O estudo tá aí atrás, tá? Depois, quem tiver interesse, esse estudo também está disponível no meu canal do Telegram. E ele está comparando a lesão que o plasma faz com a lesão que o laser de CO2 faz. Lá no artigo, o autor conclui que o plasma tem uma ação muito parecida com o laser de CO2
e, portanto, ele pode ser comparado porque o mecanismo de ação dos dois é duplo. O mecanismo de ação é por microvaporização e não por queimadura. Então, isso é óbvio que vai gerar um pós-plasma totalmente diferente de um pós-eletrocautério, né? Óbvio. Só que o autor conclui lá no final uma coisa muito interessante, que o plasma, ele é mais interessante que o laser de CO2 porque ele atinge uma profundidade menor ali no tecido, então ele é mais seguro para fazer a técnica de resurfacing. Ele pode ser usado em mais fototipos. Na pálpebra, ele pode ser usado com mais segurança. Então, a partir daí, a gente vai construindo, né, uma ideia que o plasma é um aparelho muito diferenciado. Né? Eu não preciso... eu tenho bastante evidências disso. Vou mostrar para vocês aqui, ó, um outro artigo de plasma. Olha que interessante, que legal. Esse follow-up, é um estudo de 2017, onde ele mostra que a primeira imagem, ele chama de baseline, é uma linha de base, é antes, tá? Antes de qualquer tratamento. Aí na outra imagem é um mês depois, 3 meses depois, e a última imagem da fileira são 1 ano depois da primeira aplicação do plasma. E lá no artigo ele mostra como é que fica a pele depois de ter aplicado o plasma, com uma concentração de edema muito menor do que um outro equipamento, né? Uma recuperação espontânea, que a gente chama de efeito de plasticidade cutânea. E ele garante ali que a paciente ela foi acompanhada por 1 ano e ela não fez nenhum outro tratamento estético. Ela não fez toxina, preenchimento, nada, nenhum outro procedimento. Foi somente o jato de plasma. Então, ele conclui que a melhora, quando a gente faz jato de plasma, ela é progressiva e ela é mais duradoura do que outras técnicas que prometem fazer o mesmo esquema. Sendo assim, né, a KLD pensou, poxa, então o nosso equipamento, ele consegue fazer resurfacing. E foi então, ó, que a querida doutora Lilian Scarpinha, a nossa musa plasmática, fez essa imagem para a gente conseguir compreender o que o jato de plasma faz na pele. Ô Lilian, tem um eletrocautério aí na sua clínica? Vamos entender a diferença, porque o pós ele é totalmente diferente do eletrocautério. Então, a gente não pode usar o jato de plasma como se ele fosse um eletrocautério, né? Porque ele não é. Isso é o que a gente vê muitas vezes acontecendo. Ah, mas eu não tenho resultado. Ah, mas eu queimei a pele. Ah, mas a minha paciente ficou com muito edema. Então, o que está acontecendo é uma confusão de conceitos. Olha lá, nessa imagem aqui, logo aqui embaixo de mim, nós temos o eletrocautério. E na imagem ao lado e abaixo, nós temos uma imagem do diaplasma. Então, aqui a Lilian fez na intensidade máxima do eletrocautério, porque isso é outra coisa, né, que a gente não tem como saber. Qual é a dose no eletrocautério? X, ninguém sabe. No plasma a gente sabe, são 3.000 miliwatts, tá? Até 3.000 miliwatts de potência. E você pode regular essa potência do 0 até o 3.000. Outra coisa que acontece no jato, a gente tem um controle de temperatura, porque no próprio jato a gente já tem isso. Quando o equipamento é bem feito e tem tecnologia, o engenheiro faz o aparelho sim, né? Ele tem uma estabilidade. Então, só da tensão, que é aquela corrente que vem aqui, que vai ser responsável por fazer o jato, só dessa tensão ser constante, a gente já tem a temperatura desse jato mais constante. Mas e se eu quiser fazer com que essa temperatura fique mais constante ainda, eu consigo também
Porque eu tenho no plasma aqui o modo fracionado. Então, eu consigo fazer esse feixe ser pulsado, interrompido, igual o laser de CO2 fracionado. Por que fala laser de CO2? Alguém sabe? CO2 não é um gás? Por que fala laser de CO2 se é laser? Porque lá no laser de CO2, a gente tem um feixe luminoso, certo? Então, o que constitui um feixe de laser? Os fótons, né? Nós temos todos os fótons do mesmo comprimento de onda, nós temos a emissão de vários fótons. Porém, dependendo da potência do laser, dependendo de como eu quero construir esse laser, ele vai ter uma diferença de temperatura até ele conseguir chegar no feixe, especialmente se o feixe for fracionado. Então, o CO2, que é um gás, ele foi colocado ali, eu vou tentar explicar de uma maneira simples, porque isso é complexo pra caramba. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma caneta com feixe que vai emitir um feixe de laser CO2. Então, eu tenho aqui a emissão desse laser, a criação do feixe, e aí eu tenho todos os fótons aqui de uma temperatura. Quando esse laser ele entra em contato com o ar, a gente tem uma diferença nessa temperatura. Então, o CO2, que é um gás carbônico, ele serve para alimentar isso e ele manter uma estabilidade tanto em temperatura como na quantidade de fótons que ele vai emitir. Então, ele uniformiza o feixe, ele alimenta o feixe de laser. A mesma coisa acontece no plasma. Eu tenho formação de plasma, se eu vou usar um gás ou não, né? Eu tenho a formação do plasma direto e indireto. No caso do direto, quem alimenta para ter todos os fótons na mesma temperatura é o ar atmosférico, nesse tipo de plasma direto, tá? Então, eles são eles têm mecanismos muito parecidos. Vou dar outro exemplo para vocês. Quando a gente vai ligar o fogão, o forno, né? Nós vamos ligar o forno. O forno é um ambiente fechado e lá embaixo a gente tem a chama do fogão, certo? Então, a gente precisa fazer o quê quando o fogão não liga? A gente liga o gás, certo? Primeiro. E depois o que a gente faz naquele botãozinho? É uma faísca. Então, essa faísca... Ai, pegou fogo. Opa, o que aconteceu? Aconteceu uma reação química, né? Aí, se eu quero aumentar ou diminuir o fogo, o que eu faço? Eu mexo no gás. Mas aquela faísca, eu não tenho uma faísca cozinhando. Eu não tenho uma energia elétrica cozinhando. Quem faz o cozimento? O gás. Então, aquele gás do fogão, ele é o plasma. Ah, como que eu sei que é plasma? Porque tem todas as características químicas e físicas que eu tô vendo. É a mesma coisa que acontece aqui na caneta. Eu tenho uma formação de uma faísca aqui. Mas essa faísca é o plasma? Não, gente. Essa faísca serve para ionizar o ar, para gerar o plasma. Isso eu tenho como saber. Como você vai saber disso, Bianca? Porque se eu colocar esse equipamento, atravessar essa porta que está na minha frente, eu vou entrar na produção da KLD. E lá eu tenho instrumentos que conseguem medir. Não tenho a mínima ideia, gente, de como que faz, tá? Mas eu sei como é feito o processo. O engenheiro, como ele sabe o que ele está fabricando? Porque existem instrumentos que podem ver isso para ele, né? Se eu estiver fabricando uma corrente elétrica, eu coloco no osciloscópio para eu saber qual que é aquela corrente. E se eu estiver fabricando um plasma, eu tenho equipamentos aqui que me possibilitam saber o que eu estou fazendo, se é um plasma ou se é um eletrocautério, tá? Ou se é outra energia. Então, gente, o fogo, eu sempre dou esse exemplo do fogo porque fica bem fácil de compreender, né? E se às vezes o fogão não está acendendo, o que a gente faz? Ah, abre um pouquinho a porta do forno. O que a gente fez ali? A gente deixou o ar entrar ali.
Então, o ar mais a faísca, mais o gás que está ali, eles fizeram uma condição para que eu consiga gerar o plasma que é o fogo, né? No caso. Então, gente, se a gente for olhar a chama do fogo, a gente vai aprender bastante coisa sobre plasma. Próxima vez que vocês forem ligar o fogão, presta atenção, tá? É carbonização que acontece lá no fogão, sim, né? Porque a gente tem aquela quantidade de energia vindo de uma vez só. Então, é muito quente né? A reação química que acontece é de alta magnitude, então a gente tem muito calor ali no tecido, ali na panela, no fogo. Então, a gente consegue queimar. Quando a gente tem um eletrocautério, ó, que aconteceu aqui, foi uma carbonização, porque o tecido ele foi queimado e depois ele foi removido. O carbono é um elemento altamente condutor de energia. De novo, eu vou dar o exemplo do fogo. Se eu colocar um palito direto na chama do fogo, demora para pegar fogo, não é? Mas depois que ele fica pretinho ali, a pontinha do palito, eu coloco de novo no fogo, pega fogo rapidinho, porque já estava queimado. Quando a gente vai acender a churrasqueira, a lareira, é a mesma coisa. Por que isso aconteceu? Por causa do elemento carbono. Por isso que no eletrocautério a gente tem que encostar na pele. Porque a gente encostando na pele, a gente dá aquela queimadinha. E aí a gente forma carbono. O carbono, ó, eletrodo de silicone e carbono. Por que chama silicone e carbono? Porque o carbono é altamente condutor de energia. Então a gente vai ter uma absorção de corrente elétrica cada vez maior ali. Isso vai lesando cada vez mais e aprofundando cada vez mais. No jato de plasma, o mecanismo é outro, porque a gente faz uma lesão e em seguida forma uma crosta, logo imediatamente. Dependendo da energia que eu coloco, essa crostinha vai ficar mais clarinha. Dependendo da energia, ela vai ficar mais escurinha, mas aquilo não é carbonização do tecido, aquilo é uma oxidação decorrente do processo do mecanismo de ação, tá? Eu tô falando muita coisa aqui, né? E não tô falando o que precisa. Eu vou mostrar para vocês, gente, aqui, ó, um estudo que nós temos. Ainda não foram publicados esses dados, tá? Mas a gente tem esses dados aqui para falar com segurança para vocês. Aqui tá pequenininho, mas depois vocês solicitem pra gente, a hora que terminar a live, o e-book de vocês, que essa tela aí é um print do e-book da empresa. O professor Rodrigo, um beijo para você. O professor Rodrigo Fabrício fez um estudo e ele reparou que o processo inflamatório, quando ele aplicou plasma na intensidade máxima, tá? Ele usou já plasma nesse estudo, e ele reparou que tem um processo inflamatório muito baixo. Então, o risco de a gente causar uma intercorrência com plasma usando na potência certa, na indicação certa, é mínimo, é muito raro. Hiperpigmentação pós-inflamatória, edema, necrose, nada disso aconteceu, tá? O marcador de necrose que foi testado lá no estudo dele não pegou, ou seja, não teve inflamação. E teve uma proliferação de elastina e de colágeno, provando totalmente o que o artigo de plasma fala. Como é o mecanismo de ação do plasma, Bianca? O plasma é aquilo ali, ó. A gente tem onde a gente faz a lesão, a gente tem a zona de lesão térmica. Olha lá, ó, no fundo aqui do slide dá para vocês verem o plasma agindo. E embaixo e ao redor de onde aconteceu essa lesão, a gente tem a zona de modificação térmica. Então, é onde não teve lesão, mas as células se repararam. Mas o que aconteceu ali? Se o plasma só vai até a junção dermo-epidérmica, ali aconteceu o fenômeno de profusão térmica, dissipação térmica. Então, o plasma, ele tem uma ação de remodelagem tecidual por ação térmica difusa. Não é direta, ela é difusa.
Por isso que quando a gente faz o plasma, a gente não vê aquele lifting imediato, né? O que acontece ali é edema, um pouquinho de edema, né? Tem. Então acontece um processo parecido com o do microagulhamento, né? Por exemplo, a gente vê um discreto edema, uma hiperemia leve, e a gente vai ver o resultado depois de 15, 20 dias. Ele vai ser um resultado progressivo, que é depois que o colágeno foi fabricado e depois do pico ali de colágeno, né? Que é de 15 a 21 dias. Aí, a gente teve todos os insights para poder falar para vocês quais são os melhores parâmetros, para que o plasma é indicado. Para remover estruturas cutâneas indesejadas. Então, assim, ele pode remover verrugas, ele pode remover névoas rubi, ele pode, com toda segurança, né? Não vai causar nenhuma lesão. Mas, gente, só uma ressalva, a remoção dessas estruturas, névos, verrugas e outros, acrocórdão, pingente, dermatose nigra, tudo isso, cada profissional tem que consultar o seu conselho, tá? Eu, Bianca, vou indicar para vocês sempre pedirem para o dermatologista avaliar, porque o dermatologista é um profissional que vai entender de lesão. Então, se ele falar que aquela lesão não é nenhuma lesão que precisa de biópsia, que precisa confirmar, não é uma lesão que tem, né, não é carcinogênica, então ele pode remover. Se for uma melanose, ok, ele vai remover também, né? Só que como ele vai remover? Não é saindo a pele com a melanose junto, não, gente, tá? Ele vai fazer como se fosse uma renovação celular através do resurfacing. E foi aí que a Lilian desenvolveu a técnica dela, baseada nesses estudos, sabendo que a gente tinha uma segurança para fazer, né? Ó, nós temos segurança de fazer ali o resurfacing. A Lilian desenvolveu uma técnica que ganhou medalha de ouro, não sei se vocês acompanharam ano passado no Estética em Rio. Ela ganhou o prêmio de excelência em estética com a técnica de 5D dela, que é uma técnica de resurfacing, que só dá para fazer, gente, se o equipamento for plasma, senão não dá, tá? Então, por que a gente... lembra quando eu falei da característica do feixe? Por que o plasma é diferente nesse sentido? Né? Por que eu sei que é um feixe? Porque ali, ó, a distribuição, isso a gente tem vários estudos também mostrando, tá? Essa distribuição gaussiana do feixe. O que é isso, Bianca? O laser também é assim, né? A distribuição, ela é irregular, então ela é mais concentrada no centro do que nos ápices. Então, se a gente pudesse ver uma lesão de cima feita pelo plasma, a gente veria aquele círculo ali com aquele vermelho mais escurinho, é onde está mais intenso. E nos bordos ali da lesão é onde fica menos intenso. Por isso que a gente faz a técnica interrompida ou fracionada, porque a gente usa o mesmo princípio que tem lá nos lasers de CO2. Eu preciso deixar algumas partes do tecido intactas entre o lugar que eu lesei e o que eu não lesei, porque esse tecido intacto ele vai servir como uma reserva de eletrólitos, de água, de fluxo, para alimentar e para ajudar no reparo tecidual. Então, numa pele que eu lesei e ela vai se regenerar espontaneamente, é uma pele que tem plasticidade cutânea. Então, é uma pele que não precisa passar nada no pós, tá? No pós-plasma, o que eu passo? Nada. Quanto mais sequinha tiver a pele, melhor. Essas crostas vão cair de 3 a 7 dias, tá? E eu nem vou chamar de crosta, gente, porque é uma casquinha bem levinha, tá? Que fica ali. A gente tem vontade de arrancar, né? Mas não pode. Então, se você quiser passar para sua paciente, depois de 4 dias ali, 3, 4 dias, ela pode já passar alguma coisa, um ácido hialurônico,
A pessoal que gosta de cosmético com ozônio, alguns podem passar, tá? E aí você já pode ir voltando para a rotina que ela tinha com a pele dela normal. Deixa eu ver se eu tenho aqui, gente, ó. Ó, não sei porque não salvou aqui nessa pastinha uma foto de como é que fica, mas não tem problema, porque lá no e-book vocês vão ver depois, tá? Então, a gente vai ver aqui os melhores parâmetros para a gente fazer. O resurfacing é aquela técnica baseada no que a ponteira do laser de CO2 faz, né? Que é uma decapagem, resurfacing. Eu vou fazer uma nova capa, né? Eu vou fazer um novo epitélio naquele tecido. Então, eu devo fazer o resurfacing na pele onde eu quero melhorar. Então, eu vou fazer em cima da ruga, em cima da pálpebra, em cima do sulco, em cima da estria, tá? Essa técnica, geralmente a gente usa a ponteirinha agulha, que é aqui, ó, tá? A agulha é descartável, então a gente pode usar e depois jogar fora, tá? Ah, Bianca, se eu quiser encostar na pele, você não precisa encostar na pele, tá? Se você, aliás, o hijaplasma, se você encostar na pele, ele vai parar de emitir o plasma. Aí ele vai começar a passar uma corrente de baixa tensão ali, ele vai diminuir, o aparelho ele é inteligente, tá? Ele vai prestar atenção ali, se eu desacoplei, se eu acoplei, e à medida que a gente encosta na pele, ele entende que não é para emitir, então ele vai diminuir a corrente, que é o que acontece quando a gente usa essa ponteira aqui, tá? Mas eu já vou falar dela para vocês. Então, técnica de resurfacing, técnica da Lilian. A gente usa, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui, gente. Live sensacional. Nossa, Musa, você falando isso é um presente para mim. Para mancha senil é efetivo? Sim, é muito efetivo para mancha senil. Eu fiz aqui na minha pele, que agora eu coloquei um filtrinho para vocês. Mas depois eu posso mostrar, tá? Eu fiz aqui nas minhas manchas, nas minhas melanoses solares, no rosto. E a melanose solar no rosto dá um resultado muito legal. Mas tem que ser feito no inverno e a pele da pessoa tem que estar bem controlada. Eu tenho melasma e o melasma tem que estar bem controlado, tá? Para fazer nessas manchas senis. Mas dá para fazer sim, a gente fez a técnica 5D. É filtro, K. A K meio Cecílio. É filtro, tá? Cecílios. Aquele dia que a gente tá com cara de cansada, a gente põe um filtrinho para dar um up, tá, gente? Então usem um filtrinho sim, tá? Não tem problema não. Então, a técnica 5D que eu usei, tá? Na minha melanose aqui solar do rosto. E eu percebi, assim, que, por exemplo, a melanose nas mãos, ela vai muito mais rápido. Às vezes, com uma sessão já saiu. Agora, a melanose na face, não sei se é uma área que fica mais exposta, mais ainda do que a mão, né? É uma região mais sensível. Mas ela, assim, ela deu primeiro uma escurecida e depois ela foi clareando, daí ela foi ficando rosinha. Aí eu já pensei, nossa, vai hiperpigmentar. Mas era um risco meu, porque eu sei que eu tenho facilidade para hiperpigmentar, né? Mas não foi não, porque daí eu já entrei com clareador. Ah lá, a Lilian também teve essa mesma percepção, o rosto demora mais. Mas o que eu percebi? Que diferente de outras técnicas para clarear, não é que dá aquela clareada e depois vai escurecendo, é o contrário, né? Você tem um processo inflamatório, por mais que seja pequeno, ele existe. Então, ele vai ficar mais escurinho e ele vai progressivamente clareando depois. É claro que tem que ter sempre o mesmo cuidado, né, gente? Filtro solar sempre, uso de clareador, de vitamina C. Essa técnica tem curso ou quem comprar o aparelho vem junto. Olha, quando você comprar o equipamento, você tem o treinamento que é feito aqui dentro da empresa, tá? A gente tem o treinamento presencial. No momento a gente não tá fazendo treinamento presencial, mas em breve eles vão voltar. A gente, tem o curso com a Lilian e a gente tem o treinamento online, que são as videoconferências. E isso, gente, é muito importante, né? Você vai ver
toda uma teoria, não vai ter muita prática nesse treinamento online? Não, mas é muito importante fazer, porque lá, viu, a Mag Mourão aqui que perguntou, você pode ficar tranquila que você vai ter todo o respaldo, vai explicar direitinho o que é plasma. Aqui eu estou explicando de uma forma mais resumida, mas no intuito de dar dicas. Mas lá no treinamento vocês têm aí, eu creio que umas 2 horas junto com as profissionais, tá? Temos representante em Curitiba, sim. Se tiver algum representante em Curitiba aí, ó, gente, eu vou. Vocês querem a Lilian aqui na live? Vocês querem a Lilian na nossa live? Se ela vem, vai, vou chamar ela aqui. Vamos ver se a Lilian vem mesmo para nossa live. Olha só, olha a pessoa aqui. Linda, né? Como sempre. A cara, sem um Essa filtrinho, sem nada. Aqui a pele tá real. Tô sentadinha aqui na porta da obra da clínica, por isso estou assim descabelada, ó. Mas estava acompanhando todinha a live junto com vocês e vendo aí todo o assunto que a Bianca estava passando para vocês sobre o jato de plasma. E olha, quem não assistiu desde o começo perdeu uma super aula aí que a Bianca estava dando sobre jato, que eu estava aqui fazendo algumas coisas e estava acompanhando tudo que ela estava falando. Ai, que orgulho meu, né? A Lilian acompanhar aqui, gente, a nossa aula. A maioria das coisas que tem aqui foi tudo fruto dos estudos, né, Li, que você fez, né? Você viu lá seu slide. A gente precisava entender, né, como a KLD foi uma pioneira em desbravar esse novo jeito de fazer plasma, porque a gente não tem eletrodo, né? É uma técnica sem eletrodo, uma corrente pulsada. Então a gente não tem que passar corrente por dentro do paciente. E isso gerava um efeito menor, né? E aí a gente queria entender. E a Lilian ajudou. Eu falei no comecinho, né, que você atendeu mais do que 100 pacientes de hoje bem mais que isso, mas na época tinha sido um pouquinho mais do que 100 só, né? Hoje nós temos um portfólio gigantesco de atendimentos com Plasma, não só de pacientes atendidos por mim, mas também um grande portfólio de alunos que atenderam pacientes, né? Então, aí nós temos pelo menos mais de 1.000 alunos que passaram por mim aprendendo jato de plasma, né? Então, esses alunos têm um portfólio muito bom de resultados de blefaroplastia estética não cirúrgica, de full face completo com técnica 5D, né? A técnica 5D recebeu o prêmio agora em novembro, no último Aesthetic in Rio. Então, ela é uma técnica que, vamos dizer, com uma comprovação científica muito bacana. Agora eu estou terminando de escrever um artigo que vai ser publicado sobre a técnica 5D. Então, a gente tem muito embasamento naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz. E para oferecer o resultado que a gente oferece, com equipamento que não vai trazer risco para o cliente, que não vai trazer risco para quem está fazendo a aplicação, porque essa corrente ela não vai ficar circulante, né? Então, isso são diferenciais. E uma coisa muito legal, Bianca, que eu sempre falo é assim, o mais legal aqui do Brasil é que cada equipamento que tem no mercado possui características diferentes. Nenhum equipamento é igual ao outro. Então, não tem como você querer, por exemplo, comparar o Plasma com qualquer outro equipamento que tenha no mercado nacional, porque não existe. Não tem. Não tem as mesmas ponteiras, não tem os mesmos parâmetros de ajuste. Então, são equipamentos distintos. Porque a maior pergunta que eu recebo é assim, Lilian, o que você acha desse aparelho ou daquele equipamento da digital marca ou de... Não tem como comparar. Os equipamentos são produzidos de formas distintas. Os engenheiros não são os mesmos, as pessoas do desenvolvimento e pesquisa não são as mesmas pessoas, e tá aí a Bianca para vocês que estão aqui assistindo. Porque ela faz parte de toda a diretoria de pesquisa e desenvolvimento, e ela sabe muito bem daquilo que ela fala, e ela fala tudo com muita certificação, porque ela precisa buscar argumentação científica, ela precisa estudar quando ela vai produzir algo de diferente, então, confio muito. Olha só, ontem, Bianca, eu recebi um recado de uma pessoa que está vindo da Europa para fazer o curso de jato de plasma aqui no Brasil, e ela falou assim para mim, Lilian, posso levar
equipamento que a gente tem aqui, eu falei, qual que é? Ela falou assim, a gente compra na farmácia. Eu falei assim, olha, esses que você compra na farmácia, eles são chineses e não tem confiabilidade. Eu, se fosse você, usaria o equipamento nacional aqui do Brasil. E aí eu fui explicar para ela o porquê, né? E aí é legal a gente falar isso, até para que vocês entendam que o equipamento brasileiro, nacional, com a Visa, é o equipamento mais seguro do mundo. Hoje o IGEPLASMA é o equipamento mais seguro do mundo. Gente, tem que printar isso. Peraí, vamos gravar novamente. O IG Plasma é o aparelho mais seguro do mundo. Gente, a opinião da Lilian, vocês sabem que ela tem, né, uma experiência enorme. Quem não sabe, não sabia, agora está sabendo, né? Que a Lilian tem uma experiência enorme com isso, tá? Segundo eu, desde 2004, a Lilian trabalha com plasma, com eletrocautério, mas é desde 2014. Já está registrado isso lá. Então, gente, a Lilian é uma pessoa que tem uma opinião de peso, porque ela tem muita mão para trabalhar. Aqui a gente tem vários vídeos seus fazendo, e vídeos nossos fazendo, que os meninos deram um close só na nossa mão. Eu sei qual é qual. Eu falo, essa mão é da Lilian. Porque ela faz isso aqui, gente, com a caneta. Ó, isso aqui, ó. Assim, ó. Parece que ela tá, tipo, só fazendo um fake, assim, ó. E não é, ela está realmente fazendo. Então tem que ter a mão leve, né? Tem todo. E no Geoplasma não precisa muito, né? Porque a hora que você se aproxima, ele já faz aquela emissão do feixe. Então ele, né, assim, ele é mais fácil de trabalhar. E a questão da temperatura, porque você consegue controlar tudo, né, de várias formas. Se você quer só contínuo, você faz a mão mais rápida. Ah, eu não tenho a mão tão rápida, põe no fracionado, então. Porque mesmo no modo fracionado, você pode fazer técnica pontual. Isso é uma coisa que o pessoal confunde também. Ah, eu não tenho muita destreza no contínuo. Então, se eu ficar aqui muito tempo, o aparelho vai formando aquele, por causa da distribuição gaussiana, né, ele vai formando aquele mais profundo no meio, nas bordas, ele vai ficando mais, né, mais superficial. E isso pode acontecer o quê? Cicatriz atrófica, arranca muito tecido. Então, no Geoplasma, você vai conseguir fazer. Você deixa no mesmo ponto, só que ele vai fazer tch, tch, tch. E aí não tem problema sobrepor, né? Se você colocar uma dose mais fraca, uma dose mais baixa, até você pegar a mão. Ou aquela pálpebra, que é uma pálpebra que não tem ruga. Não tem aquelas rugas bem definidas, aquela pitose bem definida. É aquela pálpebra toda enrugadinha. Aquilo é ideal fazer técnica 5D, né? Estímulo, você vai trabalhar com estímulo de colágeno também, porque uma grande procura Sim. que nós temos na clínica hoje não é só do paciente que já tem o problema instalado, mas é do paciente que procura prevenir. Então, a gente também pode trabalhar na prevenção dessa pitose palpebral, só fazendo estímulo de colágeno, porque esse colágeno que vai ser produzido, ele é um colágeno de sustentação de ancoragem, né? Então, a gente pode trabalhar também com parâmetros de intensidade mais baixos para estimular colágeno e com parâmetros mais altos para o tratamento da pitose. Então, quando eu falo que ele é um equipamento que ele traz multifuncionalidades, porque ele tem múltiplos parâmetros de ajuste, é para que as pessoas realmente entendam isso, que eu consigo trabalhar vários tipos de disfunções de várias formas, né? Ele possui uma ponteira que ela é uma ponteira altamente tecnológica, né? Essa ponteira tecnológica, ela refaz toda a energia que sai de dentro do equipamento, então também não perde energia. Então, se você colocar lá 100% no equipamento, a hora que ele sai na ponteira, ele está saindo 100%. Porque muitos equipamentos você coloca lá 100%, só que não chega a 100 na ponteira, tá? Então, também tem esse outro diferencial, essa ponteira. Ela tem uma placa tecnológica que consegue fazer esse diferencial, que tem esse diferencial. Olha lá, a Bianca tá colocando os ajustes lá. Então, o primeiro que ela mostrou lá foi o modo contínuo, né? Então, o modo contínuo, o que é o modo contínuo? Você liga a corrente e ela solta essa descarga elétrica continuamente. Depois, o segundo parâmetro que nós temos ali é o one shot. O que significa one shot? É um único disparo, né? Então, toda vez que você apertar o botão do start da caneta aplicadora, ele vai colocar ali apenas uma vez a quantidade. 0,1 segundos, né? Bem
curtinho o pulso, né? Isso. Aí 0,2, 0,3 e depois vem o fracionado. E depois do one shot, nós temos aí também o modo pulsado. E o modo pulsado, ele é muito interessante porque muitas pessoas também conhecem como modo fracionado. O fracionado, ele quer dizer que essa corrente ela é entregue de forma fracionada, picotada. Eu falo assim que parece que o equipamento ele é uma metralhadora, né? Ele vai entregar a corrente, né? E depois nós temos aí o modo de plasma por ação, que é quando a gente vai trabalhar com ponteiras de contato. Então, essa ponteira vai manter um contato com a pele, vai fazer um estímulo, é a ponteira que não promove lesão. É uma das ponteiras mais utilizadas do equipamento. Ela é parecida com aquela ponteira, com ponteira de contato mesmo, né? Só que o Sim, efeito dela é diferente, né, Li? diferente. Ela Eu tô, não tem eu tô aquele andando calor, aqui, né? entrei na live surpresa, porque eu tô aqui na obra da Clínica Nova e o pessoal Então, eu acabou de tô chegar aqui. vendo. Eu tive que Eu ia levantar. para sair, né? Ah lá, gente. Aí onde que vocês vão fazer curso com a Lilian, ó? É tudo aí, né? Tudo aqui. Onde que Aqui vocês é vão fazer curso de plasma presencial, vai ser tudo lá agora. Aqui é onde é uma realização de mais um sonho, graças também ao jato de plasma, né? Então aqui a gente já está programando um monte de coisa que vai acontecer aqui, e a KLD com certeza vai estar presente em todos os momentos aqui. E eu tava aqui na espera porque eu estava sem a chave, e aí eu estava sentadinha aqui no chão na porta da sala assistindo a live e falei, não, eu vou clicar aqui que eu quero participar. A Lilian é demais, gente. Eu não conheço ninguém igual a ela. Ela está ali no meio da obra, mas não nega uma live para falar do Geoplasma. Isso é Não, a amor, gente gente. Isso é não muito negou amor, gente, ó. entregar conteúdo de qualidade. E quando eu vi que a Bianca estava entregando um conteúdo tão grande, de tamanha qualidade, de forma gratuita, eu falei, poxa, eu também quero, né? Porque eu acredito muito nesse poder do efeito dominó. Quando você entrega o bem, você recebe o bem e você ajuda muito mais pessoas, né? Então acabei que entrei aqui no meio relâmpago. Não, não, tudo bem. É só um recado aqui para mim. Aí, obrigada, viu? É, eu percebi Pronto. que você estava recebendo Ai, um recadinho aí. nossa, Lília, muito obrigada por essas palavras, porque é isso mesmo. Eu me preocupo de falar o que é certo. Então, a gente teve muita dúvida com a Patrícia Frois, né? Que ela postou lá uma foto do estudo que ela realizou. Muito maravilhoso, por sinal, né? A gente ama a Patrícia, ela é nossa inspiração. E aí o pessoal começou, nossa, mas não sei o quê. Então, assim, o eletrocautério é diferente do plasma, mas como eu vou saber se o meu é plasma? E começou o pessoal a vir para cá com dúvida pra gente. Mas energia plasma faz plasma, mas não faz? Faz, gente, né? Então, e a gente tem várias maneiras de descobrir que faz e que não faz. São várias características. Então, não é assistindo um vídeo de 1 minuto, um post de 5 segundos que a gente vai entender. Precisa entender toda a física que está por trás, né? Então, eu falei, deixa eu ir lá fazer uma live, a gente deixa gravado. E agora vai ficar mais bom ainda, mais melhor de bom ainda, porque você vai estar junto aqui. Com Mas eu certeza. também não quero te atrapalhar. Você tem que fazer mestre de obras aí e ao mesmo tempo Aqui, ficar aqui. aqui assim, eu tô em todas as funções, porque até a gente tô mostrando bastante isso nas minhas redes sociais, e que eu sempre falo, a gente não pode perder o foco, a gente tem que fazer toda uma entrega de um trabalho, e a gente vive num mundo onde a gente tem que ser multitarefas, né? E eu sou multitarefas, então eu acompanho a obra, parte do papel de parede ali eu deixei por minha conta, porque eu quero que tenha a minha cara, o meu gostinho de participar, de estar aqui. Então eu vou mostrar para vocês sempre o que eu estiver fazendo aqui, para que a gente possa evoluir junto, para contribuir para uma estética melhor, para uma estética de qualidade.
para que a gente possa realmente ajudar as pessoas que precisam a ter uma renda extra, a ter uma renda profissional, para que tenham uma vida melhor. Então, eu sempre digo que o nosso propósito e a nossa missão é fazer com que as pessoas realizem sonhos e tenham uma vida melhor. Então, eu acredito em transformar vidas através disso, e a estética é isso. É poder trabalhar, a mulher a mulher que trabalha com estética, ganhar o seu espaço no mercado, né? Então, isso é algo dentro de mim muito forte. Então, quero que vocês possam também participar junto comigo na produção desse espaço aqui, que não é só meu, mas que é dos meus parceiros, que é também dos meus alunos, dos meus amigos, das pessoas que me deram força, das pessoas que me apoiam. Então, cada cantinho, cada pedacinho desse lugar aqui não é só meu, mas é um pouquinho de cada um. Que lindo, Li. É muito lindo ver você. Tudo que você conseguiu, as pessoas às vezes não conhecem esse outro lado, né? Da Lilian lutadora, batalhadora. É emocionante ver mesmo. Esse espaço, ele é um símbolo de uma vitória, e você vai inspirar muita gente, já faz isso, né? Mas agora você vai inspirar muito mais pessoas, né? Muito mais meninas e meninos aí vão sentir que eles também podem, né? E às vezes a Só pessoa basta fica, mas eu querer. não tenho dinheiro para comprar. Mas eu não tenho dinheiro para investir. Se você começar pequenininho, dá certo, né? A gente ajuda no que for nosso aqui, a gente ajuda, a gente parcela, viu, pessoal? Não tem problema A não, gente faz, a gente né? desenvolve sozinho, a gente cola papel na parede, a gente arruma as coisas que tem que arrumar, a gente raspa chão se precisar, limpa, faz faxina. O importante é fazer o seu sonho dar certo. Não importa a forma de como você vai fazer isso. O importante é fazer ele dar certo. E eu tô aqui para mostrar que isso é possível, sim. Com certeza. E o Ija Plasma esteve junto aí com você. Em Agora todos os momentos. vocês dois, ó, são medalha de ouro. Que orgulho. Isso é um orgulho tremendo, gente. A nossa musa plasmática eternamente. Os cursos, gente, da Lilian são ótimos. O pessoal estava perguntando, né, de curso. Então, os cursos são ótimos para quem quer se aprofundar, realmente tornar um especialista em jato. Tem que ir lá. A gente recomenda, você sabe, né, Li, que a gente recomenda. Não é porque está na frente da Lilian, não. A gente sempre recomenda os cursos dela, porque ela vai realmente ensinar técnicas para vocês. Os melhores parâmetros. A gente falou aqui bastante hoje disso, né? A agulha é melhor, às vezes a pantera cônica é melhor para melanose, mas aí como você vai fazer, como você vai aplicar, para quem quer realmente se aprofundar, é interessante ir lá para o curso da Lilian, tá? E aí eu vou deixar um último recadinho para vocês, que eu vou ter que sair. Em breve, vocês vão começar a receber informações da maior imersão de jato de plasma do Brasil, tá? Eu vou liberar um formulário amanhã no meu Instagram, porque serão vagas limitadas, os alunos serão selecionados, tá? Então, se você vai querer fazer parte, tá, desse grupo seleto que vai fazer parte dessa super imersão, é uma imersão, não é um curso, é uma imersão, tá? Serão 3 dias de profundo. Eu falo que não é natação, não. É um mergulho completo. Aqui não é aulinha, não. Aqui a gente mergulha mesmo no assunto. Então, eu vou liberar um formulário, o pessoal vai preencher esse formulário, a gente vai selecionar os alunos para imersão. Então, vai ser algo que não teve no Brasil ainda, é algo inédito, tá? Então, é uma lá, pessoal. É amanhã e vai ser selecionado. Eu vou liberar o formulário amanhã, então o pessoal já vai começar a preencher o formulário, serão selecionados, tá, os alunos, então aguardem que em breve eu vou estar liberando esse formulário aqui no meu feed do meu Instagram, tá bom? Então vou deixar esse recadinho para vocês, um grande beijo para toda a equipe do KLD, beijão para todo mundo, um beijo para todo mundo que esteve presente aqui na live, que acompanhou essa super aula que a Bianca deu, quase que foi um mini curso aqui de jato de plasma para vocês. Um beijão para vocês. Obrigada. Obrigada, Eli. Viu?
Obrigada pela participação especial. Até a Beijão. próxima. Até. Tchau, tchau. E, gente, fiquem aqui comigo porque eu vou ainda terminar de responder algumas perguntas. Essa participação especial foi de tirar o fôlego, hein? Não deixem de assistir nenhuma live, gente, porque vocês nunca sabem a surpresa que vai acontecer aqui, né? Durante a live, ó. Um sonho a Lilian aparecer aqui e poder dar a contribuição dela para vocês, né? A gente, ah lá, o Kleber da Rental Med tá falando, um abraço para você, Kleber. Tem o pessoal das revendas da KLD que estão aqui assistindo, quero agradecer a presença de vocês. Daqui a pouquinho eu vou falar da promoção, vou mostrar o preço aqui, e daí vocês podem entrar em contato com o distribuidor KLD preferido de vocês e aproveitar a promoção. Quem está pensando em adquirir o Geoplasma, né, a pessoa que estava esperando aquele desconto, esse é o momento, tá? Porque ele está em promoção. Eu vou puxar aqui algumas perguntas da caixinha. O melhor parâmetro para pálpebra, o e-book, tá? Ó, tem uma pergunta que veio aqui dos stories, tá? Eu vou colocar aqui na tela porque eu achei super interessante essa pergunta dela. Um beijo para você, viu, querida, que mandou essa pergunta. Existe potência mínima ou ideal para pitose ou vou no limiar da dor individual? Olha que interessante essa pergunta. Na verdade, gente, nós vamos ter sim uma, uma dose ideal para pitose, que era o que eu estava falando ali com a Lilian. Então, eu vou ter não só uma dose, como uma ponteira que seja ideal. Ó, a ponteira, agulha, ó, anotem, a ponteira, agulha, e uma dose em torno de 1.700, 1.800 miliwatts, tá? Essa dose é uma dose bem legal para pitose, para trabalhar aquela dobrinha quando cai aqui, né? Então, você pode diminuir essa potência ou você pode aumentar essa potência que eu passei aqui também, tá? Esse protocolo é um protocolo de segurança que eu tô passando para vocês. E aí você vai fazer no modo fracionado ou no modo contínuo, tá? Quando é bem localizado, eu prefiro te indicar o modo contínuo, porque no modo contínuo você vai usar geralmente o pontual, né? Então você vai desenhar, demarca a região que você vai fazer e dentro dessa região demarcada vai com o Geoplasma lá nos pontinhos. Ah, mas eu gosto de fazer modo fracionado. Tudo bem. Para quem já tem uma experiência, pode até jogar a dose um pouco mais alta. Mas o limiar de dor individual é importante também, porque a gente usa anestésico tópico, somente anestésico tópico com Anvisa, pessoal, por favor, tá? E esse anestésico muitas vezes não traz aquele conforto que a pessoa quer. Porque tem gente que é mais dolorido, tem gente que a percepção de dor é maior, tem gente que é menor. Então isso acaba trazendo mesmo mais desconforto para alguns. Mas não pode doer, mesmo com anestésico, não pode ser uma dor insuportável, porque aí algo está errado. E isso geralmente está atrelado à dose. Então, abaixa a dose, tá? Eu coloquei ali 1.800 com anestésico, modo fracionado. E mesmo assim, a paciente fica lá piscando, tá? Então, assim, diminui um pouquinho. Diminui ali 3, 5% da dose, tá? Ali no painel, o equipamento vai te dar ou em porcentagem ou em potência, para você entender, tá? Então, embaixo vai ter, eu vou ligar aqui para vocês verem. Embaixo, ele vai dar a dose em miliwatts e em cima, ele vai te dar a dose em porcentagem. Vamos lá. Deixa eu virar a câmera aqui. Olha lá, gente, ó. Então, aqui, ó, tá vendo? Ele te deu 5% e aqui 150 miliwatts. Ele vai até 3.000. Então, 3.000 seriam 100%.
Aqui ao lado, nesse quadradinho, ó, ele mostra pra gente qual que é o modo que a gente está operando. Se é contínuo, se é pulsado, se é one shot, certo? Ah, tá muito forte. Eu vou ali, ó. Se eu girar uma vez o knob, ele vai diminuir 5% a intensidade, tá? Aqui, ó, ele está disponível, mas ele ainda não está emitindo. Então, se eu pressionar o botãozinho preto aqui, ó, vai acender uma luzinha ali, ó, emitindo. Aí eu vou conseguir emitir o jato. Ah, no one shot não vai, né, gente? Efeito de câmera tem que ser no modo contínuo, ó. Então, passei lá para o modo contínuo. E aí eu vim aqui, ó. Eu nem encostei a ponteira e ele já faz o jato. Se eu parar de pressionar, olha lá. Se eu afastar ou se eu encostar, ele vai parar de emitir. Então, eu vou ali na pálpebra, ó, fazer a técnica 5D da Lilian no modo contínuo. Tá vendo, ó? Se eu não tenho mão e vou fazer varredura, acaba ficando um riscado, que não é ideal. O ideal é ficar mais assim, pontilhadinho. E se eu escolher aqui, ó, um modo fracionado, opa, modo fracionado 10 Hz, ó. Aí é o equipamento que vai fazer a emissão do jato, tá vendo, ó? Eu só tô movendo a caneta. Mais nada, ó. Certo? Aí ele já está fazendo aqueles pontinhos para mim. A distância já está sendo calculada automaticamente aqui, ó, de um ponto e de outro. Ah, mas eu queria um intervalo maior, Bianca. O que que eu faço? Aí a gente vem aqui, ó, e coloca um pulsado 5. Aí ele vai ter uma distância um pouquinho maior, né? Aqui. Ah, mas eu quero fazer um modo contínuo. É, quer dizer, eu quero fazer um modo pontual. Não tem problema, ó, você pode fazer. Um, tá vendo, ó? Ele vai ficar menos intenso. Eu vou demorar um pouco mais, mas ele vai controlar o calor. Então, por exemplo, numa pele que tem melasma, eu vou fazer uma pálpebra. Não é o ideal, gente. O ideal é que a gente tenha feito um tratamento para o melasma, né? E o melasma esteja controlado, se for aquele melasma muito grande. Mas você vai fazer aqui na região da pálpebra e o melasma é aqui, não vai ativar. Ah, mas eu não quero correr o risco, porque a paciente falou que até no fogão o melasma dela pode ativar com qualquer calor. Então, você pode fazer no modo fracionado, porque aí você vai ter um controle ainda maior desse calor, tá? Então, a temperatura do jato, ela é constante, né? Mesmo no modo contínuo, mas a gente consegue controlar ainda mais esse acúmulo de calor quando a gente tem o modo fracionado. Tudo bem? Mais perguntas, pessoal? Como eu sei que é plasma, aqui a gente respondeu todas as perguntas. Se vocês tiverem mais perguntas, podem ir fazendo, enquanto eu vou mostrar para vocês, ó, a promoção aqui, ó, do jato de plasma. Então, ele está de 9.490 por 7.490. Por que que ficou embaçado? Ah, porque tá com fundo, né? Deixa eu colocar assim, ó, que daí eu acho que vai. Tá, gente? Ó, então, de 9.490 por 7.490. É muito
bom essa promoção. Então, esse valor aqui, pessoal, de 7.490 é uma promoção que está válida até agora, dia 28 de fevereiro. A gente, esse valor, a gente parcela, esse valor é o valor à vista, tá? Mas dá para parcelar, dá para negociar. Pessoal dos distribuidores que estão aí, ó, já vamos se preparando para oferecer as condições de pagamento para os clientes. E aí, quando você adquirir o equipamento, mesmo se você tem adquirido com o distribuidor, você pode fazer o treinamento que é aqui na KLD. Então é só entrar em contato com a gente por direct também para saber mais. E quem quiser mais informações daquelas que eu mostrei nos slides, também pode solicitar o e-book aqui por direct. Lá tem as informações científicas, tem fotos de antes e depois, e tem contando um pouco da história do plasma, da física do plasma. Então, um material que a gente elaborou com muito carinho para vocês, com muito, né, embasamento, com muita pesquisa, com muita propriedade que a gente fala do nosso equipamento, né? E ele entrega um resultado super seguro. Se você usar da maneira correta, você não vai ter hiperpigmentação. Nessa casuística que eu falei para vocês com a Lilian, pena que a passagem dela foi rápida aqui, mas eu prometo trazê-la aqui um outro dia para ela contar essa história do desenvolvimento do estudo clínico dela, aonde ela testou é uma palavra horrível, né? Onde ela usou o equipamento, porque o equipamento já está mais do que testado, né? Tem Anvisa e tudo mais. Quando ela fez realmente o desenvolvimento dos protocolos dela, do Giaplasma. E aí foram atendidos um pouquinho mais que 100 pacientes. Ela falou que ela não teve nenhuma intercorrência. Para não dizer que ela teve uma única paciente que evoluiu com hiperpigmentação, mas era porque a paciente estava usando ácido. Já aqueles ácidos que a pessoa usa há muitos anos à noite, sabe? Ácido glicólico, aquele blend de ácido glicólico, mandélico. Então aí a pele fica mais sensível mesmo e acabou hiperpigmentando. Mas foi uma hiperpigmentação transitória que se resolveu, que a Lilian cuidou ali, não ficou nada manchado, né? Não foi assim que aconteceu uma sequela. Foi mesmo uma intercorrência, evoluiu para hiperpigmentação. O que pode acontecer, né, gente? Nós estamos sujeitos a ter intercorrências com os equipamentos. Mas o Giaplasma mostrou ser super seguro se a gente usar na dose certa. Então é isso. Aproveitem a, a promoção. A live fica gravada e depois ela vai para o YouTube, tá? Então, quando já se inscrevam no canal do YouTube da KLD e ative aquele sininho, porque aí toda vez que a live subir para o YouTube, você já vai receber no seu celular uma notificação do envio do vídeo da KLD, tá? Assistam, todas as lives que a gente fez estão lá, tem várias lives com a Lilian, dela explicando, da gente explicando a teoria, tem lives com o professor Rodrigo que desenvolveu o estudo, tem lives de outros equipamentos, live com Patrícia Frois contando a história da ciência. Então tem bastante conteúdo lá para vocês. Conteúdo mesmo, coisa legal de aprender e de escutar, tá bom? Então eu quero agradecer, muito obrigada por todo mundo que ficou, que interagiu. E não esqueça de pedir o e-book, tá bom? Um grande beijo, até a próxima live, gente. Obrigada!